O lucro da Transmissão Paulista caiu mais de 70%. E agora, será que vale a pena ainda investir nessa empresa boa pagadora de dividendos? Tudo que você precisa saber sobre essa empresa agora aqui nesse vídeo. Vem comigo. Sejam bem-vindos ao canal da Família 93. Meu nome é Osmar, eu sou bombeiro militar, especialista em investimento certificado. Trago conteúdo diariamente, tanto aqui no YouTube como lá no meu Instagram. Se você ainda não me conhece lá, vai lá, @OsmarFamilia93. E se você está chegando aqui agora nesse vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui para poder fortalecer esse movimento da Família 93. E o que acontece? Eu já perdi muito dinheiro investindo sem realmente entender o que acontece com a empresa na hora que você coloca o seu dinheiro lá, como que essa empresa ganha dinheiro e quais as influências que essa empresa sofre. E essa empresa, a Transmissão Paulista, teve uma queda nos lucros em mais de 70% do seu lucro líquido. Mas por que isso aconteceu? É muito importante você saber para você entender. Peraí, será que é a hora de continuar investindo nessa empresa? Será que agora eu vou investir em outra? Para poder ficar tranquilo na hora de fazer os aportes mensais. Mas antes da gente falar desse lucro líquido, eu quero falar também da empresa. O que é a empresa, como que ela está gerindo, como ela cresce e como que ela ganha dinheiro, para você entender o cenário e chegar no ponto final, que seria a queda nos lucros. E também vou dar minha opinião, se vale a pena ou não investir o seu dinheiro nesse tipo de negócio. E se você tem alguma sugestão de conteúdo também, algo que você queira aprender ou saber sobre os investimentos, do mais simples até o mais avançado, deixa aí nos comentários e na medida do possível eu vou atender todas as demandas de vocês aí que estão me acompanhando. Então, a empresa Transmissão Paulista agora é conhecida como ISA-CETEP. Ela foi privatizada em 2016, ela que pertencia ao estado de São Paulo e passou para a mão da ISA Multilatina, uma empresa colombiana que tem uma presença forte no Brasil, comprando participação em empresas do setor de transmissão principalmente. Essa empresa, conhecida aí como Transmissão Paulista, negociada no código TRPL4, está presente atualmente em 17 estados. Eu vou lendo alguns dados ali para vocês tomarem ciência do tamanho da empresa. Então, ela está presente em 17 estados, onde ela opera com uma complexa rede de transmissão. E o que é essa rede de transmissão? Ela pega energia normalmente de uma usina hidrelétrica e transmite, leva até as subestações que ficam próximas às cidades ou grandes centros. Então, essa linha de transmissão, provavelmente quando você está viajando por uma rodovia, você vê aquelas torres enormes de energia que tem, parecendo uma bola de basquete que fica por cima da rodovia. Aquilo são linhas de transmissão e é nisso que essa empresa Transmissão Paulista atua. A sua capacidade instalada atualmente é de 65 mil megawatts de transformação e também conta com mais de 18 mil quilômetros de linhas de transmissão, 25 mil quilômetros de circuitos, 2,3 quilômetros de cabos de fibra ótica e 126 subestações com tensão de até 550 kV. Agora eu fiquei na dúvida se é kilovolts ou quilowatts. Se você sabe, é da parte de engenharia elétrica ou eletricista, comenta aí para mim. E com esses dados que eu falei aqui, a empresa é responsável por 33% de toda a transmissão de energia no Brasil. Então é uma empresa que tem uma relevância muito grande e também esse pode ser um dos motivos da empresa ter tido uma queda no lucro aí, líquido de 70%. E quanto à governança corporativa, muitas pessoas ficam, mas essa empresa não tem uma governança corporativa tão boa. Mas como investidor minoritário, uma pessoa pequena, isso para mim não seria um motivo decisivo para investir nessa empresa ou não. Mas ela é negociada no código TRPL4, listado no nível 1 de governança corporativa, que é o mais baixo, mais fraco, para priorizar o investidor minoritário. Mas o que acontece? Como eu não tenho milhões para investir na Transmissão Paulista, eu tenho pequenos valores. Eu acho que faz sentido correr o risco pelo prêmio que ela paga através dos dividendos e também pela excelente gestão que a empresa tem feito. A empresa que tem 80% de TH long, isso quer dizer que se a empresa for vendida uma ação a R$1, você tem a garantia de ter pelo menos 80 centavos como um acionista minoritário. É um valor ruim, o ideal é que fosse 100%. Mas isso pode prejudicar uma possível venda dessa empresa como um investidor minoritário. A empresa que tem um free float de apenas 1%, um valor também bem pequeno, mas para mim não faz tanta diferença porque eu não tenho tanto capital investido, mas eu gosto sim dos números dessa empresa. Então vamos direto aos números. A empresa teve uma queda de 73% no seu lucro líquido. Ela apresentou um resultado de 248 milhões no segundo trimestre de 2021. Mas por que teve essa queda tão grande?
Isso foi devido à aplicação de uma tarifa de revisão aplicada pela ANEEL, que ela visa controlar o excesso e também o déficit no mercado. Como no ano anterior, e comparado, esse número com o ano anterior, teve uma aplicação nesse ano devido ao aumento da taxa ou dos lucros da empresa no ano passado. Então, apesar de ser uma empresa privada, vai sempre haver uma interferência de uma agência como a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para poder controlar e regular o setor. Então, a gente vai estar sempre vendo outras empresas do setor de transmissão, de energia, sofrendo influência da ANEEL, como foi o caso da ISA-CETEP. Mas isso que ela informou nos documentos, que essa queda foi devido à aplicação dessa taxa. Mas também teve outros fatos. A empresa fez investimentos agora no início do ano. Isso fica mais claro quando você vê esse gráfico do lucro da empresa em 2020. Ela teve uma pequena alta em relação aos outros anos, mas a gente vê que em 2021 está vindo bem na média do crescimento que a empresa ia apresentando, que é algo que é extremamente relevante. E também a empresa teve um aumento comparado a 2021, primeiro trimestre, que foi o aumento do IPCA ali. Então ela garantiu esse aumento, repassou esse aumento nos seus custos. O que eu sempre digo, quando você investe numa empresa que tem a capacidade de repassar os custos da inflação ou do IPCA, isso é positivo, porque a gente acaba se blindando dessa desvalorização, valorizando aí o nosso patrimônio, o nosso investimento, no caso de uma empresa como essa, a ISA-CETEP, negociada aí no código TRPL4. Outro impacto também nos resultados dessa empresa foi a entrada da operação de projetos como Greenfield e a aquisição da transmissora de energia Pirapitinga. Então, a empresa também desfez de caixa ou de recursos para poder colocar nesses investimentos, o que acabou impactando o resultado da empresa. Mas é algo que é extremamente positivo, porque a empresa está investindo, ela conseguiu repassar a variação do IPCA também, junto com os investimentos, e também teve a influência da ANEEL, que não é algo tão positivo assim, mas que não foi um resultado ou decorrente de algo da empresa, a queda nos lucros baseada na redução de transmissão ou alguma má gestão, foi algo externo. Então eu continuo avaliando a empresa como um ótimo negócio. E também algo que é interessante da gente avaliar no caso da Transmissão Paulista é o endividamento dessa empresa. Apesar do endividamento vir crescendo nos últimos anos, quando a gente vê um indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido, vê que está em 43%, acima da média dos últimos 3 anos. Mas a empresa tem conseguido diminuir, principalmente comparado com o primeiro trimestre de 2020. A empresa totalizou 6,8 bilhões, uma retração de 1,2 bilhões se comparado a março de 2021. Então a empresa está caindo e está mantendo o endividamento sob controle, diferentemente de outras empresas do setor de transmissão que estão com endividamento acima da Transmissão Paulista. A empresa também apresentou a estrutura do capital dentro da normalidade. 80% do seu endividamento está em dívidas de longo prazo e apenas 20% em dívidas de curto prazo. Então isso é importante para poder a empresa gerir bem os recursos sem se preocupar com grande endividamento nos próximos anos. Então, normalmente empresas de transmissão têm contratos de longo prazo, então como ela vai conseguir receber esse recurso durante esse tempo? Provavelmente ela vai conseguir ir saldando essas dívidas e continuar pagando bons dividendos. Será que vale a pena então investir na Transmissão Paulista ou não? O resultado dela foi impactado pela aplicação dessa tarifa de revisão periódica. Então não foi algo da gestão da empresa ou algum problema dentro do negócio da empresa, foi de um fator externo. E também isso acabou impactando no EBITDA da empresa, em algumas margens da empresa caíram um pouco. Entretanto, a empresa registrou um ganho de 11,2 milhões de reais referente ao resultado de equivalência patrimonial de suas subsidiárias. Então a empresa está conseguindo gerir bem os recursos e trabalhar para a queda do endividamento dela também, que ocorreu nesse último ano. Então, apesar do impacto externo da ANEEL, a empresa continua dando bons resultados e continua tendo uma ótima gestão. Então, na minha opinião, vale sim ainda a pena investir nessa empresa, uma empresa que é ótima pagadora de dividendos, que está sendo negociada a múltiplos muito atrativos, assim como outras empresas do setor elétrico, que estão sendo impactadas também pela questão da seca e da falta de energia. Se você está tranquilo com isso, estude melhor o negócio, entre no site de RI da empresa. O intuito desse vídeo era falar mais o que aconteceu com a queda do lucro dessa empresa e não fazer um valuation e determinar o preço dessa empresa para saber se vale a pena investir ou não. Isso não é nenhuma recomendação de compra, apenas um estudo aqui te mostrando o quanto é importante você estar investigando e entendendo as situações por trás da empresa, de números, entender e fazer parte realmente como um sócio do negócio. Se você gostou desse vídeo, então se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Depois vai lá no meu Instagram e fala: Osmar,
Eu gostei daquele vídeo da transmissão paulista e vim do YouTube. O meu Instagram é @osmarfamilia93. Tamo junto, é só o começo. Até o próximo vídeo. Valeu!